Glórias a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sinto grato a Deus, primeiro porque Ele é Deus em nossas vidas, fez tudo por nós, fez tudo por mim e continua fazendo. Constantemente o Senhor Deus tem trabalhado em nossas vidas. Então, é motivo de gratidão, é motivo de enaltecermos o nome de Deus por aquilo que Ele é em nossas vidas. Eu agradeço também a Deus pelos irmãos que estão nos acompanhando nessa noite, através desta live, aprendendo conosco um pouco mais a respeito da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela não é somente ensinada, né, aos irmãos que estão acompanhando, mas ela também é aprendida aqui, né, desse lado. Então eu aprendo junto com os irmãos, conforme o Senhor Deus vai ministrando em nosso coração. Bom, já é sabido de todos os irmãos que nós estaríamos, então, fazendo nossos momentos de ensinos nas sextas-feiras, tá? Então, todas as sextas-feiras, né, a partir das 8 horas da noite, né, das 20 horas, nós estaríamos, então, aprendendo da palavra até as 8h30, né, das 20h30, daquilo que o Senhor Deus tem para nos ensinar, né, através da sua mensagem. E eu peço para que os irmãos que estão nos assistindo, né, se puder trazer aí toda a sua atenção, voltar a sua atenção a este momento, eu acho que vai ser bastante oportuno, porque Deus, Ele tem coisas maravilhosas para nós através da sua palavra. Eu quero estar hoje compartilhando com os irmãos de um ensino, né, aprendendo com os irmãos, um ensino, e para que eu consiga discorrer melhor este ensino, convém que eu faça a leitura deste versículo no texto original, que seria no texto em hebraico, tá? Então, eu vou estar fazendo a leitura em hebraico, e posteriormente nós vamos discorrendo aí, os irmãos vão entender o porquê que se faz necessário fazer a leitura em hebraico deste versículo. O versículo em hebraico, na língua original hebraica, diz assim: Vayomer Elohim el Moshe, Erie Asher Erie, Vayomer Kotomar Levinei Israel, Erie Shelahin Alehen, Shemot 3:14, ou Êxodo 3:14. Em português, este versículo seria assim: E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás ao filho de Israel, Eu sou, me enviou a vós. Êxodo capítulo 3, versículo de número 14. A intenção de trazer este ensino para os irmãos, né, compartilhar com os irmãos, para aprendermos juntos, é o fato de hoje estar tão acessível o conhecimento, entre aspas, né, da palavra de Deus, né, as informações estão bem acessíveis. E como eu disse no ensino anterior, na quinta passada, retrasada no caso, né, não a quinta de ontem, da outra semana, que nós muitas das vezes procuramos em fontes e nem todas as fontes são verdadeiras, então temos que tomar muito cuidado. E hoje existe uma enxurrada de ensinamentos, pregações, e muitas coisas, infelizmente, elas vão contra o Evangelho, vão contra a verdadeira palavra de Deus. E muitas dessas pessoas que, né, trazem essas mensagens, esses ensinos, são pessoas de peso, que têm o conhecimento, por exemplo, da língua hebraica, ou até mesmo, propriamente dito, judeus de sangue, né? E pessoas que têm um certo grau, né, teologicamente falando, em relação a estudos, né, méritos. Então é complicado até a gente conseguir contradizer estas pessoas, porque eles trazem conceitos, né, das religiões e da Bíblia propriamente dito, que às vezes fica difícil de contradizer e debater contra eles, porque são pessoas que conhecem a Bíblia e conseguem articular, né, toda a sua ideologia, de modo com que venha provar e convencer as pessoas a respeito de algumas coisas da Bíblia Sagrada. Então devemos tomar cuidado. E neste texto ocorre esse tipo de coisa. Por exemplo, os judeus
né? Não vou dizer todos os judeus, mas boa parte deles, alguns que estudam a língua hebraica, né, que têm o conhecimento da língua hebraica, e até mesmo alguns ateus pegam carona em passagens da Bíblia para poder contradizer a fé cristã, né? Aqueles que creem em Cristo, ou seja, nós, eu, você. E este versículo, por exemplo, é um deles. Então, através deste versículo, o que eles trazem? O que pode ser trazido? É que Deus, Ele não disse para Moisés, eu sou o que sou. Essa é a colocação deles. Deus não disse isso, eu sou o que sou para Moisés. E eles conseguem provar isso, que Deus de fato não disse. Tá? Então, colocando isso em pauta, algumas coisas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que nós conhecemos, começa já a se desfigurar e a não ter tanto valor assim. Então fica fácil de um judeu, por exemplo, não estou generalizando, obviamente, desfigurar a fé cristã, já que eles não acreditam em Cristo, né, eles não são cristãos, né, eles ainda aguardam o Messias. Fica fácil de um ateu, por exemplo, a convencer, ou pelo menos bater de frente contra um cristão a respeito de sua fé em Cristo, por passagens como essa. Agora, como eles provam que Deus não disse, eu sou o que sou? A leitura que eu fiz inicialmente em hebraico diz o quê? Se lê como, né, em hebraico? Vayomer Elohim el Moshe. Ou seja, e disse Deus a Moisés. Aí continua. Erie, Asher, Erie, em hebraico. Que em português, na nossa Bíblia está, eu sou o que sou. Então, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Só que, em hebraico, na Tanakh, que é a Bíblia hebraica, seria a Bíblia dos judeus, digamos assim, que na verdade é o nosso Antigo Testamento, só que sem o livro de Daniel e Esdras, já que Daniel e Esdras estão em aramaico. Então, este Antigo Testamento, para nós é Antigo Testamento, para eles é o chamado Tanakh, que é a Bíblia deles. Lá não está escrito eu sou o que sou em hebraico. Quando eles pronunciam Erie, Asher, Erie, não significa, traduzindo para o português, eu sou o que sou. Significa, eu serei o que serei. Então Deus não disse, segundo a Bíblia hebraica, o Tanakh, tá? Que Ele eu sou o que sou. Ele não disse Ele é o que Ele é. Ele não disse isso, segundo a Escritura hebraica. Mas eu serei o que serei. Colocando isso em pauta, então eles dizem que Deus Ele não é o eu sou. Né? Então qualquer outra pessoa que queira contradizer a fé cristã, por exemplo, pode usar essa passagem e provar, está aqui a Bíblia hebraica, não diz eu sou o que sou. Então traduza, Erie, Asher, Erie. A tradução vai ser, eu serei o que serei. Esse é o primeiro ponto em que eles trazem, provando que Deus não disse eu sou o que sou. E tem um segundo ponto, que é o quê? O verbo ser, no caso aqui Deus, na nossa Bíblia, em português está escrito eu sou o que sou, está sendo utilizado o verbo ser no presente. Só que na língua hebraica não existe o verbo ser no presente. Somente existe ele no passado ou no futuro. Então, o verbo ser em hebraico no futuro se pronuncia Erie. Então, lendo o texto, diz Erie, Asher, Erie, que significa eu serei o que serei. Tá? E também, este mesmo verbo, que está no futuro, na língua hebraica, também existe na Bíblia hebraica, só que no passado, que é o verbo hayá, que para nós seria era. Então, serei no futuro e era no passado. No presente, este verbo não existe na língua hebraica. Então, quando eles dizem que é impossível Deus ter dito, eu sou o que sou para Moisés, eles estão querendo dizer,
e provam isso, né? É impossível por quê? Porque na Bíblia hebraica, na língua hebraica, o verbo ser não existe no presente. Então, como, pois, Deus poderia ter dito para Moisés, eu sou o que sou, se esta palavra não existe na língua hebraica? Essa é a indagação. Então, fica difícil quando nós não procuramos conhecer as Escrituras Sagradas, contradizer isso, essa ideia, este conceito. Fica muito difícil. Por isso, nós temos que procurar compreender a Bíblia Sagrada através do Espírito Santo. Senão, coisas dessa natureza, eu poderia citar várias passagens e versículos que utilizam para contradizer a fé cristã, por exemplo. E esse aqui é um exemplo, é um deles, tá? Então, sem o conhecimento bíblico, fica difícil. Sem a direção do Espírito Santo, principalmente, é impossível, né, na verdade, sem a direção do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos buscar o conhecimento na Bíblia Sagrada através do Espírito Santo. Agora, será que isso de fato é verdade? Você pode me perguntar, evangelista Cláudio, mas isso é verdade? Na Bíblia hebraica está assim? Sim, amado, de fato está assim. Na Bíblia hebraica, que é o Tanakh, está escrito, eu serei o que serei. Não está escrito, eu sou o que sou. E se você me perguntar, lá também não existe o verbo ser no presente, eu sou, não existe sou na língua deles, eu diria que de fato não existe. Na língua hebraica não existe o verbo ser no presente, apenas no futuro, que seria erie, né, serei, e no passado, que seria era, em hebraico seria hayá. Porém, fica difícil e praticamente impossível para alguns de nós aceitarmos que Deus não disse, eu sou o que sou. Porque nós conhecemos isso, eu e muitos que estão me ouvindo, que são cristãos há muito mais tempo que eu, bem sabem que ouvimos isso desde antigamente, sempre ouvindo que Deus disse, eu sou o que sou. Pregações e pregações, né? Eu sou bacharel em teologia, né? E trabalho com o ensino da palavra de Deus já há mais de 15 anos. E eu sempre aprendi, eu sou o que sou. Em todos os meus ensinos e pregações, sempre trouxe essa ideia de eu sou o que sou, porque está na Bíblia. Então, como nós poderemos dizer que Deus de fato disse, eu sou o que sou, se na Bíblia hebraica, no Tanakh, não está escrito assim? E como nós poderíamos dizer se na língua hebraica não existe essa palavra, o verbo ser no presente? Bem, estudando a respeito disso, nós vamos entender que, primeiramente, a língua hebraica, que hoje os judeus eles falam, não é o mesmo hebraico da época de Moisés, da época dos patriarcas. É um hebraico totalmente transformado. O hebraico antigo não existe mais. O que existe hoje é um hebraico moderno. Tá? Então, muitas coisas, né, muitas palavras, muitas formas de pronúncia, né, toda a gramática israelita, com o tempo, veio sofrendo alterações. E a alteração, né, principal que ocorreu na língua hebraica deu-se depois do cativeiro. Até porque nós compreendemos e entendemos pela Bíblia, quem conhece a Bíblia sabe, que quando os israelitas foram levados para o cativeiro, lá na Babilônia, retornando de lá, eles já não estavam falando o hebraico, eles estavam falando mais o aramaico. Tanto é que na época de Jesus, a língua predominante era o aramaico e não o hebraico. E a língua grega, o grego koiné, que é o grego, né, comum, o grego das ruas da época. Tá? Então, a língua aramaica era predominante na época que o povo voltou da Babilônia, né? Parte do povo veio da Babilônia. Tanto é que Esdras, quando ele leu o livro da lei, ele teve que interpretar para eles o que significava aquilo, porque a maioria deles falavam em aramaico, né? E não falavam hebraico. Então, houve uma alteração muito grande, muito forte na língua dos israelitas. Até mesmo ali no Egito.
Porque a língua que os patriarcas conheciam, elas sofreram certas alterações durante o período em que o povo esteve ali no Egito, durante 400 anos, como escravos de Faraó. Tanto é que o livro o Pentateuco, né, que supostamente nós cremos que foi escrito por Moisés, até mesmo o livro de Jó, que nós cremos que foi escrito por Moisés, se nós estudássemos a língua egípcia e posteriormente o Pentateuco, nós vamos perceber que o que existe ali no Pentateuco, e até mesmo no livro de Jó, é uma língua hebraica dentro de uma gramática egípcia, do Egito Antigo. Então, quem escreveu esses livros já estava sofrendo influências do período egípcio, tá? Então, você pode perceber que a língua hebraica, hoje, não é a mesma que existia antes. Então, quando eles dizem que eu sou não existe na língua hebraica, de fato não existe, mas não quer dizer que não existia antes, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E fica fácil de provar isso olhando para a arqueologia. Na arqueologia ninguém pode mudar, a não ser que alguém encontre alguma coisa que contradiga tudo que foi encontrado, o que é praticamente impossível, nesse contexto aqui. Na famosa tradução dos 70, conhecido como Septuaginta, o que é a Septuaginta? Septuaginta foi uma tradução, digamos assim, do Antigo Testamento, para nós compreendermos melhor, para o grego, né, o grego koiné. Então, essa tradução é conhecida como Septuaginta, que foi traduzida por 70. Então, a palavra Septuaginta vem dos 70 anciãos que traduziram a Bíblia, o Antigo Testamento, melhor dizendo, para a língua grega. E nessa tradução, né, conhecida como Septuaginta, o nome de Deus aparece com 4 letras. É conhecido como tetragrama. Por que tetragrama? Porque contém 4 letras, que seria Y, H, W, H. Então, esse é o tetragrama que aparece no lugar do nome de Deus. Em todas as partes que foram encontradas da Septuaginta, dos escritos antigos, no lugar do nome de Deus está esse tetragrama, tá? E quando se trata de Êxodo 3,14, quando Deus diz, eu sou, está escrito Elohim, né, se referindo a Deus, mas quando ele diz, eu sou, não aparece RE, mas aparece o YHWH, que é o tetragrama. Bem depois, muitos anos depois, praticamente agora, né, nos últimos anos, que descobriram que a maneira de pronunciar esse YH, eu estou soletrando, tá? YHWH seria Yehová. Então, descobriram muitos anos depois que essa é a pronúncia correta, Yehová. Então, nos achados da Septuaginta, está escrito assim. A Septuaginta, digamos a mais nova, que existe, né? Que na verdade é cópia, a Septuaginta sofreu várias cópias. Nas cópias, sim, não está esse tetragrama. Eles tiraram nas cópias da Septuaginta, da original. Eles tiraram, então eles trocaram pela palavra Kyrios, que significa Senhor em grego, trocaram pela palavra Theos, que é Deus, né? Trocaram por, né, no caso lá colocaram Elohim, né? Ou Adonai. Então não encontramos isso. Só que alguns achados da Septuaginta, das mais antigas, né, está então esse tetragrama. Então, teologicamente, aliás, arqueologicamente, diríamos que a expressão correta não seria RE, Asher, RE, que é eu serei o que serei, mas sim, de fato, eu sou o que sou. O segundo ponto pelo qual eu não posso acreditar que o Tanakh esteja corretíssimo neste ponto,
dizendo eu serei o que serei, ou seja, que Deus não disse eu sou o que sou, é que um certo estudioso, que foi o tradutor dos manuscritos do Mar Morto, para quem não sabe, os manuscritos do Mar Morto na verdade, é o achado mais antigo que existe da Bíblia Sagrada. É o mais antigo. Ele é praticamente completo. Ele está em boas condições, eu não vou dizer perfeita, mas em boas condições. Ele ainda existe, né? ainda é guardado. Mas é o manuscrito mais antigo que existe da Bíblia Sagrada. É a cópia, né, digamos, porque o original que Moisés, vamos acreditar que foi Moisés que escreveu, né, os primeiros livros da Bíblia e tal. Esses originais, e até, né, depois que vieram também outros autores, né, a Bíblia Sagrada foi escrita por mais de 40 autores, mais ou menos, 40 ou pouco mais de 40. Então, os originais eles se perderam. Né, com o tempo eles foram envelhecendo, eles fizeram cópias, as cópias foram envelhecendo, fizeram mais cópias, assim por diante. E as cópias mais antigas, que é conhecida como rolos do Mar Morto, né, manuscritos do Mar Morto, ela foi traduzida por um judeu. Tá? O nome dele é Nehemiah Gordon, ele é um judeu conhecido como judeu caraíta. Para quem não sabe, caraíta se refere aos judeus mais, digamos assim, que eles levam mais a sério mesmo, né? Ele não tem flexibilidade, não. Ele leva muito a sério o judaísmo e essa questão, né, das escrituras sagradas. Então, Nehemiah Gordon, que é um judeu caraíta, ele é mestre em estudos bíblicos, bacharel em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele é o tradutor dos manuscritos do Mar Morto. Esse homem, ele disse que os rabinos judaicos decidiram esconder esse tetragrama YHWH, que seria o nome de Deus, que a pronúncia correta seria Yehová, por considerar que ele era um nome muito sagrado para ser pronunciado por qualquer pessoa. Então, o tradutor dos manuscritos do Mar Morto, um homem judeu, e ele disse que os judeus esconderam isso, guardaram isso, porque eles achavam que isso era muito sagrado para ser pronunciado por qualquer pessoa em qualquer momento. Então, com o tempo, esse nome, o nome de Deus, né, ele foi sendo esquecido e foi sendo trocado conforme foram surgindo as mais cópias. Foram tirados e colocados Adonai no lugar, né? Kyrios, no caso ali da Septuaginta, né? Que significa Senhor. Enfim, né? Foram tirando isso. Até chegar no ponto em que hoje a Tanakh não tem esse tetragrama, não existe lá. Tá bom? Então, esse é o segundo ponto pelo qual eu não acreditaria que na Bíblia o eu sou o que sou está incorreto. Tá? Então, o primeiro ponto, só para a gente recordar, eu não acreditaria que não está incorreto, porque no achado mais antigo da Septuaginta, o tetragrama está lá. Segundo ponto, porque o próprio tradutor dos manuscritos do Mar Morto, um judeu caraíta, disse que os judeus, com o tempo, foram escondendo esse nome porque eles achavam ser muito sagrado para pronunciar. Então, não é qualquer um que está falando, é alguém de peso dentro da teologia universal, entendeu? Então, não é qualquer um, tá bom? E o terceiro ponto é que se nós pegarmos o verbo hayá, que seria ser, no passado, e nós colocássemos ele, articulando ali o vocabulário hebraico, né, passando ele para o presente, ele vai ficar parecidíssimo, muito parecido, ele vai se tornar também um tetragrama, e vai ficar muito parecido com o tetragrama YHWH, que é Yehová. Então ele vai ficar parecidíssimo. Ou seja, crê-se então que o verbo ser no presente é o próprio nome de Deus.
Então, quando Deus diz eu sou, Ele está se referindo ao nome próprio dEle. Eu sou. Tá? Então, tudo indica e aponta para isso. O terceiro ponto, né, aliás, eu acho que é o quarto ponto, né, pelo qual nós devemos acreditar que eu sou o que sou, de fato foi dito por Deus, é que Moisés, ele não havia crescido entre os israelitas. Nós sabemos que ele foi adotado, foi encontrado lá no Nilo, e foi adotado pela filha de Faraó. Né? A mãe dele criou ele assim como uma escrava, porém ele foi adotado pela filha de Faraó. Até existem estudos que indicam que Moisés poderia vir a ser o próximo Faraó, ali de sua época. Então Moisés, ele tinha toda a cultura egípcia, né, sendo enraizado na vida dele ali a cada passar dos anos. Ele viveu 30 anos ali no Egito, né, antes de sair fugido do Egito. Conhecemos a história, não vamos entrar nessa questão, mas ele viveu 30 anos no Egito. Então toda a cultura egípcia era conhecida por Moisés. Moisés, ele não estava familiarizado, né, 100% com a cultura hebraica, porque ele não vivia entre os hebreus, ele vivia entre os egípcios, no palácio, enfim. Tá? Então, por isso que quando Moisés, ele chega, ele vê a sarça ardente, se chega até a sarça ardente, Deus diz a ele, tira a sandália dos seus pés, que é o lugar que estás em terra santa e tal. Conhecemos a história, e ele, né, Deus fala com Moisés para que ele volte ao Egito, tire o povo, né, do Egito, fale com o faraó, né, enfim. Moisés pergunta para Deus, né, lá em Gênesis 3:13, diz assim: então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais, olha só, o Deus de vossos pais, ele não diz o Deus de nossos pais. Então isso mostra que Moisés, ele tinha, né, o Egito em si, a cultura egípcia. Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual o seu nome? Que lhes direi? No Egito existiam vários deuses, e Moisés conhecia todos eles. Os israelitas conheciam, porque era uma coisa comum ali no Egito. Mas o nome do Deus de Israel era um nome singular, não tinha no Egito. Então Moisés, ele não tinha o conhecimento do nome de Deus, mas o povo de Israel que estava ali como escravo, sabia, eles conheciam, porque era passado de geração em geração, o conhecimento a respeito de Deus sempre foi assim em Israel, tanto é que isso veio se tornar um estatuto, né? Era obrigatório para que eles viessem de fato a passar para os filhos as coisas que aconteceram no passado. Então, o povo de Israel sabia. Por isso está escrito assim, Moisés dizendo, né? O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Então Moisés faz a segunda pergunta, o que lhes direi? O que eu vou falar para eles? Né? Então eu preciso, digamos assim, que Moisés estava querendo dizer, eu preciso de alguma coisa que prove para eles que de fato o Senhor falou comigo. E como provar que o Senhor falou comigo? Vamos ler o verso de número 14, que é o verso-chave do nosso ensino. Ó, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Aliás, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então Moisés pergunta para Deus, se eles me perguntarem, quem Deus que falou comigo, como que é o nome dele? O que eu falo? Fala o eu sou. E Deus já sabia, de fato, óbvio que eles já entenderiam e acreditariam. Não, então, peraí, eu sou, então de fato, Deus falou com Moisés. Porque esse é o nome de Deus. Moisés provavelmente não sabia, e eles sabiam que Moisés não conhecia, porque Moisés nasceu ali no Egito, 30 anos vivendo, se alimentando do costume e da cultura egípcia, né? Então, sabendo desse nome, de fato eles acreditariam em Moisés. Olha só, até interessante, se a gente vê lá em Êxodo capítulo 4, verso 30 e 31, prova isso que eu estou querendo dizer, diz assim, ó,
E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. Aí você pode me dizer, mas espera aí, o povo creu porque também teve sinais. Só que nós não podemos esquecer que esses tipos de sinais ali no Egito era comum. Tá? Até quando Moisés fez os sinais diante de Faraó, ali né, algumas pessoas ali que cuidavam das questões religiosas do Egito, né, que tinham ali os seus artifícios, né, eram voltados aos deuses, enfim, eles também fizeram as mesmas coisas, os mesmos sinais que Moisés fez. Eu não sei se eles usaram truques, como os mágicos e ilusionistas que existem hoje no nosso tempo usam, ou se de fato eles fizeram aquilo através de algum poder satânico, não sei, né? Porém, eles fizeram isso também. Então, isso era comum ter. Então, não foi por causa dos sinais em si que eles acreditaram, mas porque Moisés pronunciou o nome do próprio Deus, que somente o povo de Israel conhecia na época. Então, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, né? Moisés primeiro falou com Arão, eles foram até o povo e falaram com o povo. E fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo, como eu disse, creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Ou seja, quando ouviram o quê? Tudo aquilo que Moisés havia falado. Então, esse é um outro ponto. Moisés não sabia do nome de Deus. E apenas através desse nome, eles acreditariam. Por isso, aqui nesta passagem, quando Deus disse, eu sou o que sou, na escritura original, lá na tradução dos 70, você encontraria o tetragrama, que seria o Yehová. Hoje nós pronunciamos Jeová, tá? Mas é o Yehová. Inclusive, foi aquele Nehemiah Gordon, que eu disse anteriormente, que traduziu manuscritos, né, e disse que os judeus esconderam isso por muito tempo. Foi ele que descobriu, na verdade, a pronúncia correta desse YHWH, que é o tetragrama, né, que a pronúncia seria Yehová. Tá? Então, foi ele que descobriu. Bom, o outro ponto, para a gente finalizar, porque o nosso tempo já está passando, é um ponto bem lógico. Outro ponto é a lógica. Por quê? Pois essa expressão eu serei trata-se de alguém que ainda não é. Isso é óbvio. Não tem como nem discutir isso. Eu serei, ou seja, então você ainda não é, você ainda vai ser. E isso se restringe a alguém que está limitado a tempo. Deus não se limita a tempo. Então Deus não será alguma coisa, jamais. Ele é o que Ele é. Porque Deus não está dentro da esfera humana, Ele não se limita ao nosso tempo. O nosso tempo, no grego, se fala cronos, que é um tempo cronometrado. Tá? Que se trata de anos, dias, meses, décadas, horas, segundos, enfim. Esse é o tempo humano, é um tempo que o homem está condicionado. Então, eu posso falar, Cláudio Martins, eu posso falar, eu serei isso e aquilo outro, porque isso é comum, natural para mim, eu faço parte disso, eu estou limitado ao tempo. Porém, Deus não está neste tempo. O tempo de Deus, em grego, se fala kairos, ele não tem medida, não existe um relógio que conta o kairos. Porque a Bíblia nos diz que Deus ele é eterno, ou seja, nunca teve um começo e nunca terá um fim. Ninguém criou a Deus, não existe alguém que fez Deus. Tá? Deus sempre existiu. Isso é difícil de entrar na nossa mente, de fato, porque somos seres humanos limitados às coisas humanas, à lógica humana. Então isso entre aspas, é incompreensível para nós. Mas é o que a Bíblia Sagrada nos diz, e pela fé nós sabemos, nós cremos nisso, e compreendemos isso pela fé, através do Espírito Santo. Então Deus não está limitado ao nosso tempo. Então Ele não pode dizer eu serei, porque se Ele disser eu serei, isso tira a característica dele de Deus. Então Ele não é Deus, Ele se tornará alguma coisa ainda. Então Ele não pode ser Deus. Já que nós sabemos que Deus ele é perfeito, a Bíblia nos diz que Ele é perfeito.
Então ele não se tornará algo. Deus, ele não pode ser melhorado ou aperfeiçoado. Ele de fato é. Então eu serei o que serei, Asher Erie, aliás, Erie Asher Erie, eu serei o que serei, na lógica, não pode ser pautado como uma verdade absoluta. Tá? Eu espero que os irmãos tenham entendido e compreendido aquilo que nós temos proposto a ensinar, né? Numa conclusão, eu diria que assuntos como esse são trazidos à tona por grandes estudiosos e ensinadores e acaba atingindo a fé cristã, acaba batendo contra a fé cristã. E nós, como cristãos, nós temos que estar firmado no Espírito Santo para que nós não venhamos a ser levados por esses tipos de ensinamento. Esses e muitos outros, né? Não podemos ser levados. Por isso nós temos que estar firmado em Deus. Diante de tudo isso que ora eu vos relatei, eu creio que de fato Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E Deus de fato é o Jeová, né? O eu sou. E a nossa fé, ela não pode, jamais, nós não podemos deixar ela ser abalada por nada. Né? A Bíblia nos diz, ainda que um anjo venha e vos pregue outro evangelho diferente, não creia, isso é loucura, tenha como anátema, aquilo é maldito, aquilo afasta de você. Não dê ouvidos a isso. Nós temos que ter uma flexibilidade de dar atenção, entre aspas, a ensinos que são diferenciados daquilo que nós conhecemos da Bíblia. Devemos, porque não quer dizer que nós somos os donos da verdade, e tudo que nós sabemos é a verdade, então não vamos dar ouvido para nada, não é assim que funciona, né? Então nós temos que ter essa flexibilidade, quando nós ouvimos falar, peraí, é isso mesmo? Deixa eu ver se é assim mesmo, tá? Não fechar os olhos, não quero ouvir, às vezes a gente está num erro e permanece no erro, então não convém, isso não é viável, Deus não quer isso para ninguém. Porém, também nós não podemos ter a mente totalmente aberta de modo a absorver tudo. Nós temos que estar equilibrados, temos que estar balanceados, tá? Esse tipo de balança não pode pesar nem para um lado nem para o outro, tem que tomar cuidado. E nunca, jamais deixar a nossa vida com o Espírito Santo, a nossa vida espiritual. Porque enquanto estivermos firmes em Cristo, estivermos firmes, né, no Espírito Santo de Deus, tendo Ele em nossas vidas, ainda que nós não sejamos doutores, né, nós não vamos ser levados por heresias, mas o Senhor sempre nos conduzirá ao conceito correto, ao Evangelho verdadeiro, a verdadeira palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos. Quero já estar fazendo uma oração de agradecimento a Deus. Jesus, obrigado por tudo. Te agradeço. O Senhor é maravilhoso, tem trabalhado em nossas vidas. Milagres têm sido realizados através de Ti, Pai. E eu te agradeço, Jesus. O Senhor é grande. E te peço, Senhor, que o Senhor continue a nos dar entendimento, sabedoria da Tua palavra e nos ajude, Deus, a conhecermos um pouco mais de Ti a cada dia mais, Senhor. Se aproximar de Ti, viver a Tua vontade e santidade e não se desviar, Senhor, dos Teus caminhos. Nesse momento eu te peço, trabalha na vida de cada um dos Teus filhos, todos aqueles que estão no seu lar neste momento, trabalha, cura aqueles que estão necessitando de uma cura, ó Senhor, conceda do Teu livramento, Pai, entra com providência nas necessidades dos Teus servos, ó Deus, o Senhor conhece a vida deles, trabalhe e faça do Teu grande milagre, para a honra e glória do Teu santo e adorado nome. Amém, Jesus. Amém. Que Deus os abençoe grandemente.